Glória a Deus, irmãos! Como que os irmãos estão? Como é que está o jejum aí? Já estão aí testemunhando de milagres, de orações respondidas? Seja bem-vindo a mais uma live aí da Igreja Videira de Blumenau. Eu sou o pastor Marcelo, esse que vos fala, pastor dessa igreja tão abençoada. E hoje chegamos, né, irmãos, aí, pela maravilhosa graça de Deus, ao 8º dia do nosso jejum. 21 dias de restituição de A a Z. 21 dias que nós estamos compartilhando aí, né? Vamos compartilhar esse livro que contém tantas palavras poderosas. Esse livro de fato é um tesouro para nós, irmãos. E estamos aí no 8º dia, glória a Deus, né? Espero que os irmãos estejam sendo ricamente edificados e abençoados nesse tempo de jejum. Lembrando que tempo de jejum é tempo de oração, é tempo de mover de Deus, é tempo de quebrantamento espiritual, né? Então realmente fica firme no seu jejum aí, que você vai colher o fruto da sua oração, amém? Pergunta para o seu irmão do lado aí, como é que está o jejum, meu irmão? Glória a Deus, né? Às vezes tem aquela tentação de comer, aquele negocinho, mas fica firme no propósito, Deus vai te honrar, amém? Glória a Jesus. Eu particularmente estou fazendo um jejum diferente, que eu nunca fiz. Um dia eu faço uma refeição só, no caso estou almoçando, e um dia eu fico só na água, aleluia. Né? E assim vamos, e eu creio que nós viveremos como igreja um tempo de grande mover de Deus, amém? Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Mas vamos lá, 8º dia do nosso jejum. Nós somos, irmãos, uma igreja que trabalha em equipe. Nós temos célula, nós temos o discipulado, nós temos as reuniões de discipulado, nós temos as células acontecendo nas casas dos irmãos, líderes em treinamento, anfitriões, discipuladores. Logo mais nós teremos na nossa igreja aqui, né, discipuladores, obreiros, vamos levantar pastor, eu creio. Quem crê nisso aí? Diga amém. Aleluia. Né, temos trabalho com jovens, com crianças, com os adultos, e tudo acontece em equipe, né? Não sou eu, não é o pastor que decide tudo sozinho, que faz tudo sozinho. E o Senhor, Ele quer restituir também essa questão de trabalhar em equipe, de servir uns aos outros, né, de vivermos a vida em igreja mesmo, em comunidade, amém? E o 8º dia trata disso, aleluia, da restituição da vida em equipe. Diga assim, a restituição da vida em equipe. Vamos ler, né? Eu vou ler novamente o texto com vocês. Gênesis capítulo 2, versos 18 ao 23. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe aos homens para ver como estes lhe chamariam. Ao homem, né? E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Irmãos. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos e às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi formado. Aleluia, né? Então preste atenção nisso. Lembrando que estamos lendo e compartilhando aqui o nosso livro, e é importantíssimo, meu irmão, importantíssimo. Assistiu a nossa live aqui, a ministração, você vai compartilhar com a sua família aquilo que foi ministrado, vai orar com ela. Se você estiver com a sua célula, a mesma coisa, vai compartilhar entre a célula e vai orar com a célula. Vai compartilhar com a sua família e vai orar com a sua família. Amém? Glória a Deus. Continuando. Então me acompanhe aí na leitura e no compartilhar do nosso capítulo de hoje. Veja que Deus preparou de forma meticulosa o berço da alma para que ela se desenvolvesse adequadamente. Deu um referencial, domínio, abençoou, colocou um propósito, deu vida como alimento e fixou o homem no Éden para ter prazer, que nós falamos aí na live de ontem. Aleluia. O berço da alma estava quase pronto, só faltava algo que seria a transição entre a vida independente vivida até aquele momento para a vida coletiva que Deus vive.
Esse algo era a equipe, né, de Adão. As outras coisas já estavam prontas e ele já vivia no Éden, que era o jardim divino. O desejo de Adão para viver a vida que Deus vive era de vital importância, irmãos, pois a equipe a ser formada contaria com a participação de Adão. E como no céu nada é imposto, mas proposto, aleluia, era necessário ele desejar fazer parte disso. E Adão sentiu realmente que precisava de alguém, né? Ele percebeu que todos os animais tinham ali uma companheira, um macho, uma fêmea. E de fato Adão percebeu que faltava alguém para ele, e isso foi percebido também para o Senhor. E Deus formou ali Eva, né? O começo da equipe ali de Adão. Há uma unção, irmãos, na vida em equipe, no trabalho em equipe. Há uma unção estarmos juntos, servirmos uns aos outros. Por isso que a palavra diz, né? Não deixeis de congregar, como é costume de alguns aí. É importante você congregar, você viver a vida em equipe, você viver a vida em comunidade, você está servindo com seu irmão, amém? Quando você está sozinho, você perde a vida que flui através do corpo. Mas vamos lá. As outras coisas já estavam prontas, e ele já vivia no Éden, e aquilo era o jardim divino. Isso aí eu já li, mas continuando. E como no céu nada é imposto, mas proposto, era necessário que Adão desejasse fazer parte disso. Para aprender a viver com Deus, meus irmãos, e viver como Deus vive, é preciso ter a mesma natureza divina e estar no mesmo contexto de vida. Então Adão não poderia ter qualquer equipe, tinha que ter também uma equipe divina. Diga assim: a minha equipe é divina. Diga: a minha família é divina. A minha célula é divina. Agora diga assim: a minha equipe é uma bênção, a minha família é uma bênção e a minha célula é uma bênção. Aleluia. Continuando. Assim o material da construção... já pulei um pouco aqui. Me acompanha no seu livro. Então Adão não poderia ter qualquer equipe, tinha que ser também uma equipe divina, mas como não é completamente conectada a ele. Assim, o material da construção dessa equipe deveria vir do propósito do homem, o qual, por sua vez, veio diretamente de Deus. E vamos ver, né, irmãos, como isso de fato aí aconteceu. Quando estão me acompanhando aí, diga amém, né? Aleluia. Depois de algum tempo, o homem reparou que a solidão é uma péssima companheira. E próprio Deus percebeu também, não é homem que não é bom, né, que o homem esteja só. Vontade de Deus é que vivamos a vida em comunidade. Por isso que lá no reino, irmãos, lá na glória, eu creio, nós teremos muitos irmãos. Vamos ter uma grande família de irmãos ali, aleluia. E essa é a vontade de Deus, a vida em comunidade, o igrejar, o viver a vida de uns aos outros, aleluia. Não é vontade de Deus que ninguém esteja só. Amém? Glória a Deus. Continuando. Nesse momento, Deus trouxe toda a criação para ele escolher uma companheira. Mas ele viu que nenhuma criação era compatível com ele, pois nenhuma era alma vivente como Adão era. Depois dessa conclusão, Deus fez Adão dormir de forma profunda, então tirou dele uma costela e fez dele a mulher. Isso significa que a nossa equipe, presta atenção nisso, a nossa equipe, a sua equipe, precisa ter a mesma essência que nós. Quem trabalha em equipe, a vida da igreja, olha só, tem que ter o mesmo propósito, princípios, valores e modus operandi. Aleluia? Não pode haver divisão na equipe, na igreja, na família, na célula. E o diabo, o que ele tenta sempre fazer? Causar divisão, isolar as pessoas, isolar um irmão ali, um aqui, porque uma pessoa isolada, ela se torna uma presa mais fácil também para o diabo. Mas quando ele está junto, quando ele está conectado, ele também é guardado pelos irmãos, pela oração dos irmãos. Amém? O estar junto também é um guardar de Deus para você. E Deus vai restituir esse valor na sua vida hoje de estar junto, de estar com os irmãos. Se você perdeu a alegria de estar com os irmãos, eu quero declarar que Deus vai restituir isso na sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se vive no Éden só, mas também não há como ter uma equipe com natureza diferente. No entanto, quem traz a equipe é o Senhor. Não somos nós que escolhemos, nós somente somos gratos a Deus por Ele ter nos dado uma equipe, assim como Adão foi.
Para que Deus traga essa equipe, é necessário ter disposição para ceder uma parte de nós para se tornar equipe. Isso significa, meu irmão, que faz parte, para ter uma equipe, o servir de forma completa as pessoas, se queremos que a equipe seja gerada por Deus. Lembra, o próprio Jesus fala, o maior é aquele que serve. Então a vida em equipe, a vida em comunidade também é servir uns aos outros. E uma equipe que vai ser e será gerada por Deus é um povo que serve, é um povo que ama, é um povo que tem alegria de estar junto e de servir. Aleluia. Continuando. Deus fez isso na cruz do Calvário quando ofereceu o seu único filho para que eu e você pudéssemos fazer parte da equipe eterna dele por toda a eternidade. Quer uma equipe? Ofereça a si mesmo no altar do Senhor para que ele gere essa equipe para você usando também a sua própria vida. Amém? Né? Quando falamos de equipe, sempre pensamos de nós para baixo. Realmente as pessoas que lideramos fazem parte da nossa equipe. Mas é tão somente uma parte dela. Na verdade, a terça parte dela, pois existem mais duas partes. E quais são essas duas partes? Olha só, a segunda parte da nossa equipe são os nossos pares. Eles também fazem parte da nossa equipe. Caso eu seja um líder de célula, preste atenção nisso, dentro de um discipulado, e outros líderes de célula debaixo do mesmo discipulador são os nossos pares. Estamos na mesma posição que eles e são nossos companheiros de conquista. Amém? Glória a Deus. A sua equipe, os irmãos que andam com você são a bênção, são presente de Deus na sua vida. Se você está com a célula, né, com os irmãos da sua célula e alguém dessa equipe, diga para ele, você é um presente de Deus na minha vida. Glória a Deus. E agradeça ao Senhor por fazer parte dessa equipe tão abençoada. Amém? Estamos na mesma posição que eles. Mas há também a última parte da nossa equipe, que é o nosso líder. Ele também faz parte da equipe. Então a nossa equipe terá sempre três partes que se completam. A pessoa que nos lidera, os pares e os nossos liderados. Então tem aqueles irmãos que nos lideram, tem aqueles pares que você é um líder, você tem uma equipe de líderes também que andam ao seu lado, e tem aqueles que são nossos discípulos. Todos fazemos parte da mesma equipe e nós estamos aqui para servir. E se você perdeu a alegria, né, de servir, de andar em equipe, de viver a vida em unidade, do congregar, eu quero declarar em nome de Jesus, Deus vai restaurar isso na sua vida. Amém? Glória a Deus. Continuando, só podemos dizer que temos uma equipe quando essas três partes estão completas e harmônicas. Sem equipe não vamos chegar onde temos que chegar. Ninguém chega longe sozinho. É fundamental abrir os nossos corações para que ela seja formada o mais rápido possível. Deus vai te dar, eu creio, uma equipe tremendamente abençoada e vai restituir isso também na sua vida. Né? Com a equipe gerada, o berço da alma estava completo para o desenvolvimento da alma. Agora o homem deveria viver e fazer suas escolhas sempre olhando para a eternidade e não somente no aqui e no agora. Deus preparou tudo para que a alma do ser humano fosse enriquecida até se tornar como Jesus Cristo, dando-lhe uma proteção, que é o berço da alma, para se desenvolver. Esse é o ponto a chegar para participar do casamento com Ele. Afinal, não nos casamos se não formos idôneos, e o Senhor está te transformando dia após dia. Quantos aí anseiam, né? Pelo dia que o Senhor vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja apaixonada. Aleluia. Quantos podem dizer Maranata? Aleluia, né? Quando uma alma é gerada, já é traçado por Deus no final. Tornar-se a noiva do Cordeiro. Você é a noiva. Diga assim, eu sou a noiva do Cordeiro. Amém? Você é a igreja e o noivo, que é Cristo, vai vir buscar a sua igreja. Amém? E ele vai vir buscar a igreja, não vai vir buscar um ser individual, mas é a igreja apaixonada, toda a igreja é a noiva, amém? Então servir a equipe é servir a noiva também, é servir e quando você serve, eu vou falar algo muito sério para você, meu. Quando você serve aqui, quando você serve a igreja, você está servindo a própria noiva do Senhor, e isso tem valor diante de Deus. Se perdeu isso no seu coração, é tempo de restituição da parte de Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar.
Eu e você sabemos que por causa do homem não ter guardado o jardim, a serpente, né, que era o próprio diabo, entrou e estragou ali o berço da alma, complicando a minha e a sua eternidade. Mas não fique preocupado, aleluia, pois este é o que, irmãos? O ano, diga assim, o ano da restituição. Diga, esse é o ano da restituição, aleluia. E Deus restaurará o seu e o meu berço, dando-nos oportunidade de aprendermos a viver como Ele vive. O Senhor vai restituir isso na sua vida, vai restituir isso nas nossas vidas, a vivermos de fato como o Senhor vive. Amém? Glória a Deus, irmãos. Esse foi o 8º dia do nosso jejum, né? Abençoado, aleluia. Lembrando, irmãos, não deixe de fazer no final de cada livro, de cada capítulo, nós temos aí a confissão daquilo que você entendeu do capítulo que foi ministrado. Faça aí com a sua família, se você estiver com a sua célula, faça também aí juntamente com a sua célula. Amém? Glória a Deus. Antes de encerrar, deixa eu orar por você. Aleluia. Aleluia, meu querido irmão. Pai, muito obrigado, Senhor, pelos esses dias de jejum, por esse jejum, porque nós temos visto o Senhor restituir em nossas vidas tantas coisas, Senhor, maravilhosas, preciosas. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, que o Senhor possa restituir em nós, ó Deus, nesses dias, a vida em equipe, o trabalhar em equipe, a vida uns aos outros, a alegria de servir, a alegria de servirmos os nossos irmãos, a alegria de servir a noiva. Restitui, Senhor, no nosso coração essa alegria do servir, de vivermos a vida uns aos outros, de vivermos a vida em comunidade, de vivermos a vida em igreja. Pai, livra-nos, ó Deus, de todo pensamento maligno, de isolamento, de sairmos, de andar sozinho. Nós sabemos que isso não provém de Deus. O que provém do Senhor é a vida em comunidade, é o igrejar, é a vida em equipe, é a vida de uns aos outros. E que nós sejamos, Pai, uma igreja que serve, uma igreja que vive a vida em equipe, uma igreja que abençoa um ao outro, uma igreja que serve um ao outro. Cremos, ó Deus, que esses serão dias de restituição e valores poderosos em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos, guarda eles dos maus, guarda das enfermidades, e que os meus irmãos possam colher nesse jejum o fruto das suas orações e testemunhar de muitos milagres de restituição, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Não esqueça aí de compartilhar essa live aí, mandar para mais pessoas assistirem. Forte abraço, tamo junto e até amanhã.